Trump e Bibi conversaram por 2 horas e, como disse Trump, tivemos 5 tópicos. Um era o Hamas, o segundo, claro, Gaza, reconstrução, o que fazer a seguir. O terceiro era o Irã também, naturalmente, e também falaram sobre a Ucrânia. Os últimos, como se diz, passos e resultados, assim como a segurança regional. Isso inclui Síria, Líbano, ameaças de várias estruturas de proxy iranianas lá, além da Turquia e dos Estados soberanos. Vamos começar pelo Irã? E nos próximos 20 minutos vamos revelar os principais pontos das negociações. Alguns resultados sobre os quais soubemos ou pelos próprios participantes ou depois por pessoas que participaram disso, por jornalistas e coisas do tipo. Antes disso, é importante mencionar que Bibi terá eleições parlamentares em outubro do próximo ano. E ele precisa, claro, demonstrar relações próximas e bem coordenadas com Trump. Trump fez tudo o necessário. Por exemplo, ele disse que se não fosse pelo Bibi, talvez Israel já nem existisse mais. Bem, me parece que isso é um certo exagero típico do Trump, mas pessoalmente devo dizer que antes do Bibi, eu provavelmente, como muitos sabem, morei lá de 73 a 84, viajei 2 anos pelo mundo e depois me estabeleci nos Estados Unidos da América. Bibi era, em geral, um país agrário, com algum tipo de relações capitalistas socialistas semi-desenvolvidas. Nem sei, um modo de vida. Sim, na verdade, sem muitos recursos e sem recursos naturais durante os muitos anos de governo do Bibi. Entendo porque dizem que o poder corrompe quem permanece muito tempo no cargo. Lá, tanto a esposa quanto ele fazem algo errado. Eu entendo tudo isso e, na verdade, teoricamente também penso assim. Mas se olharmos para trás, se olharmos para os anos ou resultados, por assim dizer, daqueles anos em que Biba trabalhou, Israel se tornou uma potência tecnocrática com reservas de gás. Aliás, com uma indústria poderosa, mesmo que não seja siderúrgica assim, mas ainda assim uma indústria poderosa com uma ciência tão avançada que ao receber aviões dos Estados Unidos da América, eles os melhoram e repassam os desenvolvimentos de volta para os Estados Unidos da América. Nenhum país consegue fazer isso. Não é que não faça, é que não consegue fazer. Israel também fornece, aliás, aos Estados Unidos da América, informações de inteligência que, segundo os profissionais, são de valor inestimável. Para o Programa Nuclear Pacífico, é preciso não só demonstrar, mas também oferecer apoio real dos Estados Unidos. Hoje, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, Trump chamou Netanyahu para vir até aqui em Palm Beach. Esta já é a 5ª visita do primeiro-ministro de Israel ao presidente Trump desde seu retorno ao cargo. Um detalhe, há 2 meses todos os 20 reféns israelenses vivos foram libertados do cativeiro do Hamas em Gaza. E agora a administração Trump está pressionando um pouco Netanyahu, dizendo que eles querem ver mais esforços voltados para a reconstrução. Mas o primeiro-ministro Netanyahu quis deixar claro que o Hamas ainda não foi desarmado, o que o presidente Trump ouviu. E ele diz que o Hamas deve se desarmar rapidamente. Caso contrário, cito, haverá uma punição infernal. Enquanto o HAMAS armado estiver escondido nos túneis e abrigos de Gaza, não faz sentido avançar com a reconstrução de Gaza. As condições do acordo eram simples. Vocês libertam todos os reféns, entregam todas as suas armas, nós liberamos vocês para o país que quiserem e, naturalmente, o país concorda em recebê-los. Depois disso, começa a limpeza de Gaza, nivelamento, substituição do solo, desminagem, preenchimento de todos os túneis e só então a construção. Antes de tudo isso, forma-se um grupo, um contingente das Forças Armadas sob a bandeira, provavelmente, da Organização das Nações Unidas. Eu não entendo muito bem como eles pretendem fazer isso, esses que entram em Gaza e protegem todos de tudo. Mas esse comitê de iniciativa ainda não existe. E o principal é que o HAMAS não entrega as armas, o que Trump usa para travar tudo isso. Parece que ele está instigando e coordenando as ações do HAMAS, Irã. E o primeiro-ministro de Israel também trouxe para Palm Beach um novo alerta sobre o Irã, afirmando que o país está desenvolvendo tanto programas de mísseis quanto nucleares em instalações que não foram atingidas pela Operação Martelos da Meia-Noite. Todos lembramos quando, no verão, bombardeiros B-2 destruíram instalações nucleares do Irã e 30 mísseis Tomahawk foram lançados do submarino United States Ship Georgia no Mar da Arábia.
Tudo isso é o contexto do encontro entre o presidente Trump e o primeiro-ministro Netanyahu. O encontro foi cordial, ouvimos ambos na coletiva de imprensa. Após o encontro, o premier de Israel ofereceu a Trump o prêmio de Israel, maior honraria civil do país. Tenho certeza de que falaram seriamente sobre o Irã. Os mulás voltaram a demonstrar a arrogância que haviam perdido durante o ataque dos bombardeiros B-2. A tensão no Golfo Pérsico aumentou drasticamente depois que o Irã, segundo relatos, apreendeu um segundo petroleiro em apenas 2 dias. E isso aconteceu logo depois que o presidente Donald Trump ordenou a apreensão de um petroleiro ligado à Venezuela. Na quarta-feira, o Corpo de Guardiães da Revolução Islâmica do Irã realmente confirmou que apreendeu um petroleiro que tentava sair das águas territoriais do país. Teherã acusou o navio de transportar quase 4 milhões de litros de combustível contrabandeado, e 16 tripulantes estrangeiros foram detidos. E então veio o choque. Na quinta-feira, surgiram relatos não confirmados de que o Irã apreendeu um segundo petroleiro, possivelmente ligado aos interesses dos Estados Unidos. Nem Teherã nem Washington comentaram o incidente, mas o momento gerou preocupação e questionamentos nas capitais mundiais. Em resposta à apreensão de 2 petroleiros venezuelanos, o Irã também apreendeu 2 petroleiros, sendo que um deles, segundo a imprensa, teria alguma ligação com os Estados Unidos. Mas a bandeira não é nossa, caso contrário não seria apenas um escândalo, seria algo ainda maior. Portanto, não está claro qual é essa ligação. Talvez ele estivesse vindo para o nosso lado, talvez alguma empresa nossa estivesse envolvida, não sei, mas aparentemente ele tem alguma ligação conosco. Mas o sentido das ações está claro. Hormuz é esse estreito, um lugar estreito, é uma passagem-chave para o petróleo mundial. E para o abastecimento. Tradicionalmente, ninguém oficialmente era responsável pela navegação ali, mas quem cuida disso é a 5ª Frota dos Estados Unidos da América, que está baseada no Bahrein. Está claro para todos que isso é um desafio direto aos Estados Unidos da América, embora seja apresentado como uma luta contra o que os iranianos chamam de transporte não autorizado de diesel de contrabando. Se for esse o caso, vou explicar agora o que isso significa. Quando eles falam em não autorizado, isso é um assunto interno deles. Na verdade, eles dão subsídios aos seus cidadãos, ou seja, vendem com grande desconto, e esses compram em pequenos lotes, depois levam tudo para algum lugar. O que compraram com esse subsídio é revendido discretamente. Transferem para algum navio grande e então enviam, talvez até às vezes em navios menores. Vão até esse navio grande, carregam ele e depois então ele parte. Então acontece que o petróleo subsidiado, cujo subsídio é feito para a população do país, acaba saindo do país. E as pessoas que realizaram toda essa operação recebem essa mesma margem de lucro. É assim que realmente acontece. Os 2 petroleiros estavam, se não me engano, em águas territoriais do Irã. E como eles estavam transportando, segundo o Irã, esse mesmo petróleo não autorizado, datado, por assim dizer, petróleo datado. Então, o Irã teria todo o direito, por assim dizer, de realizar essa operação policial. Mas o resto do mundo vê isso como uma espécie de sugestão do Irã de que eles podem interromper a navegação na região de Hormuz e começar a afundar navios aqui. Bem, digamos, com milhões de barris de petróleo a bordo, é claro que esse petróleo pega fogo facilmente. Sim, seria uma catástrofe ambiental e os preços dos combustíveis disparariam. Rússia, Venezuela, Arábia Saudita e outros ficariam felizes, mas o Irã realmente sofreria. E os mulás, embora ameacem, dificilmente fariam algo assim, mas continuam ameaçando. O presidente iraniano anunciou neste fim de semana algo que muitos de nós já sabíamos, que seu país está em estado de guerra total com Israel, os Estados Unidos da América e a Europa. E agora todos nós temos que nos perguntar, o governo Ayatollah está disposto a sacrificar todo o resto para produzir 3.000 mísseis balísticos por ano e depois lançá-los contra Israel? Parece que eles estão dispostos a fazer isso. Continua. Ou seja, Bibi veio compartilhar com Trump suas ideias sobre como se preparar para uma nova rodada de guerra com o Irã. Acho que isso vai incentivar Trump a resolver mais rapidamente o problema do Hamas, essa, digamos, 5ª coluna, ou por assim dizer, o cisco no olho de Israel, chame como quiser.
Na pauta dessas reuniões, há muitas questões, começando pelo progresso estagnado nos planos do presidente Trump para Gaza, além das preocupações mútuas em relação ao Irã. A ameaça contínua do Hezbollah, a campanha contra o Estado Islâmico do Iraque e da Síria na Síria, e a crescente disputa sobre a influência regional da Turquia. No entanto, a reunião provavelmente será dedicada à discussão sobre o que fazer com o Irã, já que Netanyahu apresentará dados de inteligência sobre os esforços do Irã para restaurar o programa de mísseis e a rede de marionetes terroristas. Precisamos lembrar que esta semana também estão ocorrendo outras reuniões, inclusive em Doha, no Catar, onde os líderes do Hamas planejam a completa destruição de Israel e a criação de um Estado Islâmico em seu território. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu também apresentará planos durante sua reunião com o presidente Trump, que incluem uma estratégia de sufocamento direcionado ao exército terrorista da organização Hamas. Nesse contexto, as forças de defesa de Israel continuam a eliminar a infraestrutura terrorista na faixa de Gaza, enquanto o Hamas trabalha para restaurar sua infraestrutura terrorista em escolas e hospitais de Gaza e espalha propaganda interna entre os habitantes de Gaza. Israel verifica cada metro de terra, explode e enterra todos esses túneis, depósitos e oficinas subterrâneas de armas de Israel. Ouça, ele é um primeiro-ministro militar, fez um trabalho simplesmente fenomenal, conduziu Israel por um período muito perigoso, cheio de grandes turbulências. Israel, com outros povos, poderia nem existir agora. Se querem saber a verdade, é uma declaração bastante ousada, mas é verdade, é o que eu acho. Se não fosse aquele primeiro-ministro, Israel não existiria agora, porque eles enfrentaram uma força com a qual pouquíssimos países conseguiriam lidar. E nós trabalhamos juntos e fomos extremamente vitoriosos, para dizer o mínimo. Agora estou ouvindo que o Irã está tentando novamente aumentar seu poder e, se for verdade, teremos que detê-los, nós vamos derrotá-los, mas espero que isso não aconteça. Ouvi dizer que o Irã quer fazer um acordo. Se eles quiserem fazer um acordo, isso é muito mais inteligente, sabe? Eles poderiam ter feito um acordo da última vez, antes de passarmos por um grande ataque contra eles. Se o Irã quiser arrumar confusão e quiser levar outra surra, nós vamos providenciar isso para eles, tenho certeza, disse Trump. Ele está se referindo a Israel, aos Estados Unidos da América, não só aos Estados Unidos da América, embora depois ele tenha dito que há muitos outros que gostariam de bater no Irã, e eu tenho certeza de que há muitos que gostariam de bater no Irã. Nós vamos lidar com Gaza. É por isso que esse grande primeiro-ministro está aqui agora mesmo. Estamos falando sobre Gaza, estamos falando sobre muitas coisas. Estamos discutindo cerca de 5 tópicos principais. O que vai acontecer com o Hamas? Aliás, essa é a primeira pedra no sapato, aqui está ela. Eles não querem depor as armas e acham que o Irã e a Rússia vão salvá-los, digamos assim, sem que eles precisem se desarmar. Não vão removê-los de lá, mas tentarão negociar para que permaneçam armados. Donald Trump declarou que o Hamas tem muito pouco tempo para se desarmar. Se não, será como ele falou, mas ele gosta dessas frases de efeito. Eles vão pagar um preço infernal, mas ele não quer dizer exatamente o que, e faz certo em não dizer, só fala que será um preço infernal, incluindo tudo. Aliás, o que é importante é que foi dito que inclusive, um possível ataque ao Irã, o HAMAS pagará um preço infernal, incluindo um possível ataque ao Irã. Ele não disse isso diretamente, foi assim, de 3 ou 4 frases. Estou tentando juntar, por assim dizer, o que ele tem, como o que o Irã ouviu. Claro, bem, o Irã, naturalmente, como eu já disse, são justamente aqueles caras, os rapazes que estão, digamos, agitando as coisas. No segundo estágio do plano de Pugazê, Trump vai exigir o desarmamento completo do HAMAS, desmilitarização, destruição, por assim dizer, destruição de todos os túneis, de todos os arsenais e fábricas de armas. Foi imposta uma proibição ao HAMAS de participar de qualquer forma da administração de Gaza após a guerra, ou seja, depois que alguma outra ordem for estabelecida lá. Netanyahu, por sua parte, se essas condições do Hamas não forem cumpridas, ele usará o exército para destruir os remanescentes. Ou seja, quero dizer, eles não são marinheiros partidários do Hamas.
O plano de Trump prevê que, após a limpeza de Gaza dos grupos armados, o território fique sob mandato internacional durante o período de criação de uma sociedade estável. Ou seja, como Trump diz, lá haverá um governo tecnocrático e apolítico, né? Onde ele vai encontrar isso, eu não sei. Provavelmente existem algumas pessoas que são apolíticas, talvez existam para governar, mas para quê? Para administrar questões domésticas e municipais. Sobre questões de Estado, como fronteiras, forças armadas e outras coisas, nem se fala nisso agora. A reconstrução do fornecimento de gás começará em breve, foi o que nos disseram. Suspeito que isso depende da resolução da questão com o Hamas e o Irã. Agora, de onde virá o dinheiro? É interessante, os Emirados Árabes Unidos estão assumindo o financiamento do projeto de restauração do gás. Israel rejeita a ocupação prolongada do setor, mas Israel quer ter certeza de que novos túneis não serão construídos no lugar dos antigos. E Israel gostaria de ter o controle da segurança, das fronteiras de Gaza, enquanto Trump quer que esse controle passe para essas forças internacionais. Não sei se eles falaram sobre isso agora, acho que sim, mas não sei se chegaram a um acordo ou não. Em geral, tudo está ligado à destruição do Hamas. Depois disso, começa a limpeza do território, a retirada gradual das tropas israelenses, a entrada das unidades internacionais e o início do desenvolvimento de um plano, pelo menos, para a reconstrução do enclave. E por enquanto, digamos assim, a limpeza, a purificação, como já disse, cobrindo tudo o que precisa ser coberto. O Irã é o principal. Claro, é um espinho para ele também. Os passos para a regulamentação estão necessariamente ligados. O Irã vai tentar balançar o barco com todas as forças, vai tentar balançar pelo maior tempo possível enquanto conseguir. O regime em Teherã, em geral, constrói sua legitimidade com a imagem de principal defensor da Palestina e, naturalmente, de inimigo irreconciliável de Israel. Aliás, é incompreensível. No próprio Alcorão deles, na primeira parte que eles reconhecem, que nós chamamos de Torá, tudo isso já está previsto. Está dito que essa terra pertence aos judeus, e Deus a concedeu, mas obviamente eles decidiram que com seu decreto podem tirar essa terra. Deus disse uma coisa e eles com seu decreto cancelaram. Existem palavras divinas. Em outras palavras, é assim que é. Não matarás, por assim dizer. Todos falam não matarás, mas todos matam na guerra, em qualquer lugar executam, e aqui é a mesma coisa. Então, nós acreditamos em Deus, mas podemos cancelar qualquer ordem dele a qualquer momento, quando quisermos. Os sunitas, liderados pela Arábia Saudita, chegaram à conclusão de que é muito mais vantajoso negociar e ser amigo de Israel do que ser seu inimigo. Além disso, se o Irã, Israel e Gaza, e de modo geral aqueles que eles chamam de árabes palestinos, se tornarem, digamos assim, amigos, parceiros, começarem a fazer algo em conjunto com Israel, isso vai enfraquecer o apelo do eixo da resistência, ou seja, aquilo que o Irã faz por lá. Eles resistem o tempo todo ao sionismo e ao imperialismo, e assim, de certa forma, criam uma imagem de uma sociedade que está contra eles. Esses são idealistas, acreditam em Alá, e os outros, que não são bons, são sionistas e imperialistas. Mas o que são sionistas? Ouvi a versão árabe disso, né? Muito engraçada. Assim como a Rússia, o Irã quer se cercar do que chamam de cães de guerra para criar uma zona de proteção entre eles e possíveis inimigos. Na época, Síria, Líbano, Hezbollah, Hamas e Houthis atuaram como zona de proteção. E outros tipos de proxies, como costumam chamar. Assim que esses proxies desaparecerem, vamos dizer assim que sumirem, estamos nos esforçando para eliminá-los. O Irã fica sozinho frente a frente com os sunitas, que são muito superiores em número e tecnologia. Os sunitas são 1,2 bilhão no mundo, enquanto os xiitas são 400 milhões xiitas, basicamente, é o Irã. Eles também se aliarão aos sunitas, Israel e Estados Unidos da América, ou seja, com novas tecnologias armamentistas e capacidades significativas que o Irã não terá nem mesmo em aliança com a China. Por isso, o Irã fará tudo o possível para não permitir o desarmamento do HAMAS
Esse é um dos seus proxies, um cão de guarda em cadeia, e não permitirá a destruição dos Houthis e do Hezbollah. Mas vai parar toda vez que esse maluco do Trump puder novamente lançar as forças armadas dos Estados Unidos da América contra instalações militares do Irã, e Israel, por acaso, jogar algumas bombas onde estão escondidas as altas patentes da liderança iraniana. Da minha parte, vou dizer que o Irã, bem, os Fars e os persas, eles são incrivelmente um povo talentoso. Os Estados Unidos tiraram deles o chá e colocaram os ayatolás no poder. Não importa se foi o democrata Carter quem fez isso. Um babaca escorregadio, mas a nossa, digamos, culpa nisso existe, senhoras e senhores, embora, digamos bem, embora não seja exatamente o nosso lado da América, ainda assim é a América. E seria justo se ajudássemos o Irã a se livrar daquela praga que se instalou por lá. E já está destruindo a terceira ou quarta geração desse povo talentoso, na verdade, pessoas que não têm maldade. Que cultura havia no Irã? Que universidade existia? Ciência? Morte a Israel, agora gritam diariamente morte aos Estados Unidos da América, lá é morte, morte, morte. Na verdade, acho que são eles que gritam judeus. Salvem-nos, salvem-nos, judeus, por favor. Desejo legendas tanto para os iranianos quanto para nós. Libertação também para a Ucrânia e Rússia. Eu desejo me libertar do Putin, dos oligarcas e de toda essa porcaria que se agarrou neles e suga o sangue deles. Bem, é isso mesmo, e acho que até a próxima. Legendas feitas por Dima Torzok.